Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo e hoje review do livro Sumário da Doutrina Cristã de Edward Kohler, editora Concórdia. A editora Concórdia, ela publica materiais de linha luterana, ela está ligada aí à IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e com maior satisfação a gente apresenta os materiais da editora Concórdia. A editora Concórdia publica materiais aqui no Brasil desde 1923, então já são aí quase 100 anos publicando materiais cristãos, materiais aí de orientação luterana. E esse sumário aqui da doutrina cristã é um material bem tradicional, já está aí na 5ª edição, e é uma teologia sistemática básica de orientação luterana, tá bom? Então olha só, não é um livro grosso, eu fiz a leitura deste livro de forma completa, me agregou muito, me deu um conhecimento muito grande com relação à teologia luterana, e o legal deste material é que ele, além de ser teológico, ele também é bem devocional. Então te dá várias passagens bíblicas, te ajuda a aplicar a teologia em sua vida. Então é um material bem interessante. Você que confessa aí uma fé luterana, ou você que quer conhecer a teologia luterana de uma forma simples, curta e objetiva, sem perder nenhum detalhe, eu recomendo para vocês o Sumário da Doutrina Cristã, um resumo das principais doutrinas, seu estilo objetivo e sua fiel exposição bíblica são ferramentas que conduzem o leitor com segurança no estudo da palavra de Deus dentro de uma linha luterana. Então, um material muito bom. A editora Concórdia edita esse material. Se você quiser adquirir, acesse aí o site da editora Concórdia. Na descrição deste vídeo tem um link para você estar adquirindo esse material, que não é caro, é um material barato, mas é um material rico em conhecimento para você estar conhecendo um pouco mais da teologia luterana. Então acesse aí o site da editora Concórdia. Na descrição do vídeo tem tudo aí para você estar acessando lá e conhecendo as inúmeras obras que essa maravilhosa editora publica aqui no Brasil. Lembrando que eles estão aqui desde 1923, então já são aí quase 100 anos publicando materiais aí de linha luterana, tá bom? Então vamos conhecer os recursos do Sumário da Doutrina Cristã. É um material de capa brochura, eu encapei esse livro, né? É uma capa brochura. Então vamos conhecer o conteúdo desse livro, a gente vai fazer um review aqui para poder estar analisando esse material. Uma folha de rosto, tá? Editora Concórdia, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A gente tem aqui uma ficha catalográfica, a primeira edição desse material. Olha só, a gente tem aqui algumas informações e o detalhe é que essa aqui é a 5ª edição em português. A primeira edição foi em 1951, olha só. Em inglês, né? Ela foi traduzida da 2ª edição em inglês de 1951. A gente tem aqui uma apresentação, tá? A primeira edição em português foi em 69, depois a gente teve 81, 2002, 2014 e aí chegamos aí, né, com essa edição de 2015, tá? Então aqui tem uma apresentação do material. Em seguida a gente tem aqui o brasão da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que é a IELB, tem sede lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um abraço a todos os irmãos luteranos. E aqui a gente tem um índice, é um índice até detalhado, né? Não é um índice assim tão resumido, mas é um índice que vai apresentar aqui tudo aquilo que esse material tem. Então, ele é dividido em partes. A primeira parte, a Escritura Sagrada. A segunda parte vai falar sobre Deus. Terceira parte, a criação e a providência. Quarta parte, anjos e o ser humano. Quinta parte, lei e pecado. Sexta parte, a salvação pela graça de Deus por intermédio da redenção em Cristo Jesus. Sétima parte, a salvação pela graça de Deus através da santificação do Espírito Santo. Oitava parte, a salvação pelos meios da graça. Nona parte, a igreja. 10ª parte, ordenações civis. E a 11ª parte sobre escatologia. A gente tem aqui os subtítulos que são abordados. E aí no final a gente tem um índice detalhado, tá? Um índice muito mais detalhado que esse no final, que eu acho que toda teologia sistemática precisa ter. A gente tem uma apresentação da 4ª edição. A folha é aquela
página meio amarelada, né? Um material muito bom, a folha. A letra é um tamanho confortável, não é uma letra grande, mas também não é uma letra pequena, é um tamanho médio. Aqui a apresentação da terceira e também da segunda edição, trazendo informações aí sobre este material. A primeira edição em 1981 em português. E aí nós entramos na primeira parte desse material, que vai trabalhar a questão da escritura sagrada. Então como é que esse material vai trabalhar? A gente tem um índice, tá? Na parte de cima vocês vão encontrar o título do capítulo, né? Vai falar agora da Bíblia, primeira parte. E aí vem com alguns subtítulos que nós encontramos no índice. No índice detalhado também vai ter Bíblia, fonte de norma e doutrina cristã. E nesses subtítulos nós temos tópicos. Então tópico 1, tópico 2 e tópico 3 aqui, né? Interessante que ele sempre, todo o material, na verdade, foi retirado de um outro livro chamado A Fórmula de Concórdia. Inclusive nós temos aqui na nossa biblioteca, em breve teremos o review do livro de Concórdia, que também é um manual teológico, um livro assim, com toda a confissão de fé luterana de uma forma muito exaustiva. E em breve nós teremos aqui no canal, inclusive aí na descrição eu vou deixar o link para você estar adquirindo ele. Eu vou mostrar para vocês esse livro aqui, ó, o livro de Concórdia, As Confissões da Igreja Evangélica Luterana. A grossura desse livro, tá? Então, olha só, um livro com muitas informações, toda a confissão de fé luterana vocês encontram aqui de uma forma mais exaustiva, tá bom? Então, em breve nós teremos o review. Só que esse material aqui, todas as informações assim de cunho teológico, né, são retirados do livro de Concórdia, que é o grande livro sistematizador da teologia luterana. Então, essa primeira parte vai falar das Escrituras. Eles sempre citam partes, né, do livro de Concórdia, que é esse livro aqui, tá? Que a gente já mostrou. Vocês podem adquirir também, está lá no site da editora Concórdia. E os subtítulos são interessantes porque é interessante que sempre, junto à informação teológica da matéria propriamente dita, vocês vão encontrar algumas informações ou algumas frases que te ajudam a aplicar a teologia na sua vida. Então é um material que tem muitas referências bíblicas, olha só. Eu fiz várias marcações aqui, né, quando eu fiz a leitura. Então, por exemplo, toda a escritura é inspirada. Então, eles colocam versículos bíblicos e vão fundamentando o pensamento de acordo com as passagens bíblicas na ótica luterana, tá bom? Então, olha só, material que não tem, assim, tantas coisas diferentes, né? Um material que vai trazer letra, palavra e frase, só isso mesmo, tá? Então tem muita informação interessante, olha só. Tem uma informação aqui. Contra a tese que a escritura é obscura, aguardando que sacerdotes e papas, teólogos e concílios demonstrem o seu verdadeiro sentido, a Igreja Luterana sustenta a perspicuidade da escritura, clara palavra e ensino dos apóstolos. Então a parte de apologia aqui, né? 7, 8, 25, lá da Fórmula de Concórdia, Declaração Sólida 3. Então é um estudo da bibliologia, trazendo o propósito da Bíblia, vai discorrer todo o tema da bibliologia dentro da ótica luterana. A segunda parte vai falar a respeito da pessoa de Deus, tá? Então, inclusive sobre a existência, os atributos, é aquilo que uma teologia sistemática aborda, né? Então vai falar a respeito do pensamento com relação a pessoa de Deus, inclusive sobre a unidade dentro de uma trindade, tá? Então eles vão trabalhar isso aqui, a prova bíblica, né? Eles citam muitas passagens bíblicas e isso eu achei interessante. A terceira parte vai abordar a criação e da providência, tá bom? Então olha só, criação divina, preservação e governo no mundo, citando muitas passagens bíblicas divididas por subtemas, né, enumerados 2, 3 e 4, sempre trazendo uma ênfase para te ajudar a aplicar a teologia em sua vida. Ela tem assim uma abordagem devocional muito importante. Olha só essa parte aqui, eu até fiz uma marcação com relação à existência de Deus. A quarta parte vai trabalhar a questão dos anjos e do ser humano, tá? Uma parte muito interessante também.
vai falar a respeito da natureza. Eu coloquei uma informação aqui, né? A teologia luterana aborda a natureza do ser humano como uma dicotomia, tá? Então, corpo e alma, então seria isso, tá? Eles creem numa dicotomia. Eu fiz algumas abordagens, olha só, a Bíblia ensina a dicotomia, então um pensamento luterano. A questão da queda do ser humano, o ser humano é totalmente depravado. A quinta parte vai abordar a questão da lei do pecado, tá? Como o pecado corrompeu o ser humano, né? O ser humano se tornou totalmente depravado, olha só. Tem aqui algumas informações, algumas marcações que eu fiz. Você pode pausar o vídeo para fazer a leitura. Não vou ler tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, o objetivo da lei, inclusive, eles vão trabalhar isso aqui. A lei não tem o objetivo de nos salvar, mas sim de nos mostrar que precisamos de um salvador. Uma ótica de pensamento majoritária dentro da teologia. O cristão e a lei. Então, olha só, aqui eu fiz uma marcação interessante também. Vocês podem estar pausando o vídeo para fazer a leitura. E aí o material vai seguindo. Aqui tem a causa do pecado, eu coloquei uma nota. Deus não predestinou o homem ao pecado. Então, olha só, um pensamento luterano com relação a isso, tá bom? E aí ele vai seguindo, falando do pecado original também, inclusive refutando alguns pensamentos que a gente tem na teologia. Eles fazem uma refutação também, em linhas de pensamento que não estão de acordo com a visão luterana, eles fazem essa refutação. Então, olha só, falando do pecado atual, né, os pecados voluntários, involuntários, a origem e causa do pecado. Então, um livro que vai te trazer muita informação. Sexta parte, a salvação pela graça de Deus por intermédio da redenção em Jesus Cristo. Então, agora já vai trabalhar a parte da soterologia. Aqui eu coloquei a questão da expiação ilimitada, é uma crença do luteranismo, né? Eles creem que Jesus morreu não só pelos eleitos, mas morreu por todos. Então eu trago essa ênfase aqui, uma marcação interessante. Aí vai trabalhando sobre a pessoa de Cristo dentro da soterologia mesmo, né? Seus atributos, a impecabilidade, a comunicação dos atributos. Inclusive eles vão trabalhar a questão da função de Cristo, o ofício de Cristo, olha só, a vida do Salvador no estado de humilhação e no estado de exaltação, o estágio de humilhação. Então, muita coisa legal vocês vão encontrar nesse material. Inclusive aqui uma ênfase na questão da substituição penal, na ênfase da expiação, que é a crença luterana. Olha só, é um material muito exaustivo. Aqui, na sétima parte, já vai trabalhar a questão da salvação pela graça de Deus através da santificação e do Espírito Santo. A conversão não é obra do ser humano, mas de Deus. Então, eles rejeitam aqui o pelagianismo e as formas do sinergismo, né, como por exemplo o arminianismo, eles rejeitam, mas eles também vão rejeitar o calvinismo. Então, por muitas partes aqui, vocês vão ver o material refutando também o pensamento calvinista. Então, é interessante quanto isso também, tá? O luteranismo segue uma linha um pouco diferente aí do calvinismo e também do arminianismo. Aqui a questão da graça universal, tá? A salvação disponível a todos, mas, porém, serão apenas a salvação só tem efeito aqueles que pela fé reconhecem Jesus Cristo. Conversão, então o material vai trabalhar isso também, tá? Inclusive a parte da graça, eles creem numa graça resistível, tá? A questão da fé também, eles vão trabalhar isso de uma forma bem assim aplicável, sempre dando ênfase à questão de aplicar a teologia em nossas vidas. Eu achei isso muito interessante. Justificação pela fé, que foi a grande bandeira de Martim Lutero na Reforma Protestante. Lembrando que a teologia luterana, das teologias aí do pensamento teológico pós-reforma, foi a primeira que veio, né? A primeira igreja evangélica protestante foi a igreja luterana. Então, aqui você vai abordar aí o pensamento da reforma, praticamente, com relação à Bíblia e à teologia propriamente dita. Tá bom? Então, aqui a questão da santificação, que a santificação nunca é perfeita, negando, por exemplo, o pensamento wesleyano da inteira santificação. Então, o luteranismo é evidentemente que crê numa santificação, mas não uma santificação perfeita ou a plena santificação. Então, o material vai seguindo, eu fiz várias marcações, uma leitura muito agradável e, como eu disse, não é só teológica, é também devocional. Como eu disse, ela segue um caráter bem devocional, olha essa parte aqui, ó. O valor das nossas orações não depende do número da extensão nem da linguagem e gramática que usamos, mas disto que oremos de coração, séria e sinceramente,
Nossas orações podem ser breves, mas devem ser fortes e fervorosas. Então, uma parte bem devocional deste material. Achei muito interessante a parte da vida do cristão. Inclusive, a parte da perseverança pela fé. Não há possibilidade de perder a salvação. É assim que crê os luteranos. E é assim que este material defende. Mais uma vez, uma ênfase que é a graça universal. A parte da eleição, né? Que eles vão trabalhar a lógica da expiação ilimitada, que nem todos os seres humanos serão salvos, mas a salvação oferecida a todos. E que tem uma nota interessante, olha só. Vocês podem pausar. Negam o calvinismo e o arminianismo, sugerindo um mistério, né, com relação à eleição. E aqui também tem a parte da eleição. A eleição é incondicional no pensamento luterano. Eu coloquei uma nota aqui dizendo, né? Então, vocês podem estar pausando o vídeo aí para fazer a leitura. Eu não vou ler tudo. Olha só. Ela é incondicional, tá? Tem aqui várias passagens bíblicas. É um material que vai trabalhar muito essa questão das passagens, mostrando, sim, essa questão devocional. Olha só. Aqui tem uma nota contra o calvinismo, tá? E também contra o arminianismo, que eles chamam de sinergismo. Eles não chamam de arminianismo. Eles colocam simplesmente o sinergismo. Então aqui eles vão negar o calvinismo, né, e também a eleição condicional. Tá bom? Então os meios da graça, salvação pelos meios da graça, né, o evangelho. Aí aquela ênfase luterana, colocando aqui evidentemente a questão dos sacramentos, que para nós aí, para quem segue, né, uma linha batista, por exemplo, coloca como ordenanças, tá? E aqui colocando sacramento igual a selo e não um sacrifício. Então o sacramento seria um selo da salvação. Coloquei algumas informações, seguindo a linha de pensamento luterana, para você conhecer de fato o pensamento luterano. Então aqui o batismo, sacramento do batismo. Então inclusive tem uma ênfase aqui na questão do batismo por aspersão. E também no pedobatismo, que é batismo infantil, que é a linha aí seguida pela igreja luterana, tá bom? Inclusive, olha só, tem aqui uma nota, né? Eles colocam aqui algumas informações, inclusive sobre a questão do batismo católico, necessidade de batismo, inclusive o rebatismo também, eles vão trabalhar isso aqui, tá? Sacramento do altar, então eles colocam aqui também a questão da ceia do Senhor. Eles colocam aqui a forma como eles entendem a ceia do Senhor. Bom, a representação, olha só. Qual é a igreja que tem a ceia do Senhor? De uma forma muito interessante, eles abordam este tema. A nona parte vai falar da igreja, inclusive a diferença da igreja visível e da igreja invisível, tá bom? Então, visível e invisível, aliás, invisível e visível, tá? Falando da questão das denominações, e aí eles dão uma ênfase, né, na igreja luterana, evidentemente é um material aí denominacional, tá bom? Olha só, uma letra muito confortável. O que eu gostei desse material são as referências bíblicas que eles utilizaram muito bem, e também a questão de sempre citar a fonte da informação lá no livro de Concórdia, tá? Que nós vamos apresentar em breve aqui no canal. Aqui nós temos também a questão do governo da igreja, né? Poder de ofício de chaves, poder de perdoar pecados. Eles refutam também muito a igreja católica, né? O pensamento católico. É um material que também faz uma defesa do pensamento luterano, uma apologética, né? Então aqui vai dar ênfase a essa parte muito interessante também. Olha só, falando aqui do anticristo, né? Questão da igreja. Quem seria o anticristo? Eles colocam aqui que talvez aí seria, né, o Papa, né? As ordenações civis, então a forma de comportamento entre igreja e Estado, né, diferentemente da igreja católica. Questão do matrimônio, questão do casamento, como deve ser o casamento. Então é um material muito interessante. E aí a última parte vai trabalhar a questão da escatologia. Não é uma parte tão assim exaustiva, porque o pensamento luterano segue a linha amilenista, que é uma linha bem resumida. Não temos assim grandes
como por exemplo o dispensacionalismo, que tem vários segmentos assim para serem analisados. Ele segue uma linha milenista em sua escatologia, uma linha bem simples de entendimento. Olha só, embora não haja tal coisa como milênio, é necessário discutir a questão. Eles fazem aqui uma refutação ao pré-milenismo e o pós-milenismo e ensinam o amilenismo e também a parte aqui do aliancismo, né, diferentemente do dispensacionalismo. Tá? Refutam o pensamento de aniquilacionismo também. Então, um material muito bom. Tá? Ele tem aí 240 páginas. Tá? A gente vai chegar aqui na parte de salvação eterna. Né? Toda a teologia sistemática vai trabalhar isso. 240 páginas e depois um índice detalhado com todos aqueles subtópicos que a gente viu enumerados, tá vendo? Com o número da página, tudo bonitinho, para você encontrar todos os temas presentes nesta teologia sistemática. Por que não? O Sumário da Doutrina Cristã é uma teologia sistemática concisa. A gente tem uma parte aqui de propaganda. Acesse aí o www.editoraconcordia.com.br. Você pode fazer seu pedido pelo telefone 51 3272 3456 ou mandando um e-mail, né, pedido@editoraconcordia.com.br. Aí na descrição a gente vai deixar tudo certinho para você estar conhecendo mais da Editora Concórdia, que publica materiais aí luteranos, né? E é uma editora aí ligada à IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Tá bom? Então, este foi o review do Sumário da Doutrina Cristã, 5ª edição, material publicado pela Editora Concórdia, que a gente tem assim muito prazer de indicar para vocês que querem conhecer a teologia luterana de uma forma clara, concisa e ao mesmo tempo profunda, de uma forma teológica e devocional. Sumário da Doutrina Cristã é um material publicado aí pela Editora Concórdia. Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.